Em abril de 1928, o pintor cria decorados e trajes para uma representação dos Quadros para uma Exposição, de Mussorgsky. Para ele é ao mesmo tempo um olhar nostálgico ao passado russo e uma transposição teatral das formas e das cores de sua pintura. No mesmo momento em que a abstração se impunha com tanta evidência em Kandinsky, outros pintores na Europa chegavam a revelações semelhantes. Piet Mondrian, seu contemporâneo holandês, é influenciado pelo cubismo durante sua estada em Paris. A partir de então, privilegia o grafismo, elimina a cor. Finalmente, suprime qualquer referência a objetos e a tridimensionalidade para encaminhar-se a sistemas gráficos cada vez mais sóbrios, mas obedecendo a regras complexas. Linhas horizontais ou verticais delimitam planos coloreados e participam em uma rítmica. Como Kandinsky, Mondrian é um teórico que defende suas posturas com escritos. Kazimir Malevich, que começou com quadros inspirados primeiro no impressionismo e depois no fauvismo, toma parte nas manifestações da vanguarda russa em Moscou e São Petersburgo. Em 1915, mostra seus primeiros quadros abstratos e publica seu Manifesto da Supremacia. Consagrado à forma e à sua relação com o espaço, pretende chegar à essência mesma da forma e levar a pintura à perfeição, ao supremo. A partir dos anos 20, a abstração se converte em uma das correntes predominantes no mundo, com seus manifestos, suas escolas, suas tendências. Os partidários da arte abstrata pensam que é o grau mais acabado de uma evolução que reproduz o modelo do desenvolvimento técnico. Mas há pintores, entre os mais importantes, que continuam consagrados à figuração. Apesar de seu êxito e de sua expansão mundial ao longo do século XX, a arte abstrata suscitou muitas reticências. O princípio de composição adotado em um quadro como amarelo, vermelho, azul, cria certa arbitrariedade. Ao ser o código inventado pelo pintor mesmo, o quadro não se presta imediatamente à leitura. Mas qualquer visitante de museu se faz ou faz a outros as inevitáveis perguntas. Que representa? Que significa? Alguns propõem ver unicamente a aplicação estrita das aulas teóricas da Bauhaus, sucessão das cores primárias, as oposições entre complementares, contrastes de claridade, polaridade amarelo-azul, associação formas-cores. O quadro se leria assim como uma espécie de equação aplicada entre a pedagogia e a sábia demonstração. Outros preferem incluir o quadro na história das formas. Kandinsky, com seus planos transparentes, seus tabuleiros em recessão e o equilíbrio de sua composição, teria querido criar uma espécie de sinfonia construtivista. O grande retângulo amarelo ou a cruz vermelha também evocariam Malevich. Para outros autores, ao contrário, as formas e as cores estariam em oposição com o negro e branco realçados por Malevich ou por Mondrian. Inclusive, se poderia ler o quadro como uma reação paródica ao universo ascético de Bauhaus, com o qual o pintor distava muito de concordar. No entanto, insistir demais sobre os antagonismos é esquecer que Kandinsky, com seu quadro, os reconcilia em um espírito de síntese. Além disso, estes antagonismos nunca são estritos. Os mesmos motivos se repetem com variantes. As oposições não são sistemáticas.
Um espectador que examina determinado quadro dificilmente pode abster-se de ordenar suas linhas e cores, fazê-los coincidir com elementos figurativos. Assim, na superfície clara da esquerda, é difícil não notar formas familiares. Um perfil humano de olho vermelho e negro que recorda as cabeças compostas. Ou também figurações do Sol. Sol em eclipse, ou inclusive Sol simbolizado por raios, e que também pode ver-se como um olho estilizado. Na parte direita se distinguem formas orgânicas contorneadas. Um autor deduz disso que há que ver neste quadro uma alegoria dos sentidos e da oposição cor-música. As imagens estilizadas do olho e da luz à esquerda correspondem à alegoria da orelha representada à direita pelas formas lobuladas. A linha negra e sinuosa à direita evoca a cauda de um monstro ou de uma serpente. As massas azuis, vermelhas, violetas ao redor evocam o peso do animal. A barra retilínea negra, parecida a uma lança, mantém essa linha na parte direita. Um autor evoca o combate de São Jorge contra o dragão. Kandinsky se baseia em um icono do século IX, representando a São Jorge. O pintor tratou várias vezes este tema, que concentra, por outra parte, dois dos motivos mais comuns de sua obra, o cavalo e o combate. A confrontação que se desenvolve em amarelo, vermelho e azul tem lugar sobre um fundo carregado de nuvens coloreadas, móveis e desvanecentes. Nos encontramos, pois, em um espaço que evoca uma cena celeste infinita. Um espaço ao qual recorreu frequentemente a pintura clássica. O pintor transforma as cores em personagens mitológicos que se esquivam, combatem, se voltam a encontrar e se acoplam, gerando novas cores e novas formas. Se partimos dos princípios teóricos do pintor, o quadro também é a tradução de uma filosofia pessoal. Em seus escritos, Kandinsky insiste sobre a oposição exterior e interior e afirma a prevalência absoluta de uma necessidade interna. A forma é a expressão externa do conteúdo interno. O quadro revela êxtase, iluminação, aparição. O quadro é como uma superfície virgem, onde são inscritas formas gráficas profundas, uma tradução do pensamento, do invisível. A criação da obra é uma criação do mundo. O pintor foi muito influenciado pela teosofia de Rudolf Steiner, esse ressurgimento de espiritualismo que reagiu contra a sociedade técnica de finais do século XIX. Dentro de sua linha, Kandinsky crê no advento de um tempo em que reinará a grande espiritualidade. E o pintor vincula estas reflexões à sua teoria da arte. Vários quadros seus são sem dúvida tentativas de traduzir certos estados místicos. As formas redondas rodeadas de auréolas, as nuvens luminosas e coloreadas, talvez estejam inspiradas em escritos teosóficos. Se trataria de mostrar a suposta aura da alma humana, de reproduzir as correntes espirituais com as vibrações das linhas, das cores e das formas. Porém, se amarelo, vermelho e azul recorda discretamente os temas nebulosos dos anos simbolistas, também marca um esforço por ir em direção ao rigor decorativo da Bauhaus. O quadro seria, assim, a marca da ambivalência dos sentimentos de Kandinsky naquela época. O pintor também foi, sem dúvida, influenciado pela religião cristã ortodoxa. Nos ícones russos há adornos estilizados ou geométricos, quadros ponteados, realizados com mosaicos, signos litúrgicos negros e brancos. É difícil não comparar estas imagens às de Malevich ou Kandinsky. Porém, o parentesco não é só clássico. Talvez tenha que ver o nascimento da abstração a princípios do século XX, o regresso de uma corrente iconoclasta.
Em Bizâncio, nos séculos 8 e 9, os iconoduli, partidários das imagens, se opuseram aos iconoclastas, adversários de qualquer representação das figuras divinas. Esta rejeição da representação dos corpos, às vezes inclusive dos objetos, ressurge ao longo dos séculos nas correntes místicas ou proféticas. Se Deus fez o homem à sua imagem, o homem não deve arriscar-se a representar a figura divina nem nenhuma outra que derive dela. A grande espiritualidade não teve espaço, mas os quadros e Kandinsky estão nos museus, estes novos lugares de peregrinação. E continuam oferecendo ao visitante seus furiosos combates, suas cascatas de formas desordenadas, suas catástrofes enigmáticas. Estava entrando em casa com minha caixa de pinturas depois de um estudo, ainda perdido em meu sono e absorto pelo trabalho que acabava de terminar, quando de repente vi um quadro de uma beleza indescritível, impregnado de um grande ardor interior. Primeiro fiquei impressionado, depois me dirigi rapidamente na direção daquele quadro misterioso no qual só via formas e cores, e cujo tema era incompreensível. Encontrei imediatamente a clave do enigma. Era um de meus quadros apoiado de lado na parede. No dia seguinte, tentei encontrar uma vez mais, à luz do dia, a sensação tida na véspera diante do quadro. Mas só o consegui parcialmente. Inclusive de lado reconhecia constantemente os objetos e faltava a fina luz do crepúsculo. Agora sabia a que ater-me. O objeto prejudicava o meu quadro.